caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. E precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Olá, pessoas lindas! Nós somos o elenco de Além da Encarne. Eu sou Karina Sou e interpreto a personagem Mira. Eu sou Rafael, interpreto o Vlad. Eu sou Pérola Pires e interpreto a personagem Mãe da Região. Eu sou Renato Ferrer e interpreto o Ângelo. A gente colocou uma caixinha de perguntas para responder todas as dúvidas e curiosidades de vocês sobre a nossa produção. Então vamos lá? Primeira pergunta. Foram feitos croquis de design de figurino dos personagens? Pergunta muito boa. No meu caso, como a Mira é um personagem um pouco mais detalhado, eu procurei desenhar um pouquinho do que a gente traria para a cena. Mas os nossos diretores, eles deixaram esse feedback de dizer qual tipo de cor que o personagem usaria, qual é o tipo de roupa que o personagem gostaria mais de se adaptar. E a gente já sabia, por exemplo, que usaria tons escuros. Inclusive, hoje eu estou em homenagem à Mira. Ele só falou pra gente mais ou menos a característica que os personagens teriam, as roupas que eles usariam. A gente foi buscando isso e fazendo os personagens. Olha, da minha personagem, a Mãe da Região, também eu fiquei um pouco preocupada a respeito dessa questão do figurino visualmente. E é claro, eu sempre entrava em contato com o diretor se poderia usar esse tipo de tecido, esse tipo de cor. E também eu me inspirei muito nessa questão de cultura tribal, de druidas. Então eu fiquei um pouco assim preocupada. Será que a minha personagem pode usar preto ou tons de terra ou verde, né? No caso do Anjo também houve por ele ser o personagem mais calmo, mais tranquilo. Ele é o bruxo bonzinho da história. Então, cores claras se adaptariam melhor ao personagem. Todos os personagens, a gente teve esse pensamento de colocar cores e adereços que casassem com a personalidade de cada um dos personagens. Vamos para a próxima pergunta? Os personagens foram inspirados em que ou em quem? Nossa, assim, a nossa história, ela é inspirada na lenda piauiense Cabeça de Cuia. Então, os personagens da nossa produção, eles trazem um pouquinho dessa inspiração, mas tanto o roteirista como o diretor do projeto, ele sempre direcionou bem como o personagem falaria, quais eram as características predominantes da personalidade, e ao mesmo tempo ele deixou a gente à vontade para fazer essa construção gradativa a cada gravação, a cada ensaio. Ele deixou uma liberdade pra gente ir moldando o nosso próprio personagem, de acordo com o que ele tinha explicado pra gente. E eu acho que ficou até bem feito mesmo, sabe? A gente foi vendo as qualidades, e foi vendo o jeito de se vestir, características, e foi dando certo. E detalhe, assim, que a pergunta é tão interessante que me lembrou muito na época da pesquisa, para eu poder inserir minha personagem em algo consistente. Não sei se vocês lembram daquela série A Desalma, com a atriz Cássia Kiss, e acho ela tão bem interessante que eu quis, assim, levar um pouco da minha personagem, me inspirar na personagem da Cássia Kiss nessa série, porque a minha personagem Mãe da Região, ela traz assim um ser bastante místico, e é claro, como aqui meus colegas falaram, que a própria direção e o roteirista deram essa liberdade para a gente poder trabalhar de forma minuciosa os nossos personagens. Então teve essa preocupação de fazer pesquisa, você poder ter essa oportunidade de fazer uma autoanálise. Então, eu não sei os meus colegas, mas eu acredito que cada um teve essa preocupação em pesquisar, se aprofundar mais no seu personagem, de poder criar algo mais realístico, certo? Eu acredito que na escolha do personagem Ângelo, da minha escolha para o personagem Ângelo, se deu por conta da própria característica pessoal, né? Por ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, e isso levou justamente porque o Ângelo, ele é um bruxo, mas ele é considerado um bruxo do bem. E aí se deu essa analogia entre o personagem e a pessoa. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão sentir justamente isso que o Renato falou.
cada ator, ele tem um peso pro personagem na parte física e na parte de personalidade. Então eu acredito que todo mundo aqui conseguiu se identificar bem com o personagem, porque ele trazia um pouco da gente também. O filme mostra os principais pontos turísticos da cidade? Mostra. Oh, com certeza, gente. Já dando um spoiler, eu acho que todo mundo já viu no trailer, né? Que tem Ponte Taiada, tem Encontro dos Rios, tem uma parte no Rio Puti, tem muito lugar bom. Algumas cenas do trailer me lembraram Crepúsculo. Ei. Tem alguma inspiração? Rapaz, qualquer semelhança é mera coincidência. Brincadeira. Com certeza. Gente, eu escutei isso de uma certa cena, mas, sinceramente, não me julguem, eu não assisti Crepúsculo, gente. Eu vi poucas coisas Eu já do Crepúsculo. assisti. Então eu não sei se tem. Acho que a questão da fantasia em si é uma semelhança, né, com Crepúsculo. Fantasia, um ar de mistério, de sobrenatural, não é mesmo? Então eu acredito que tudo isso aí remete um pouco além da carne. E é comum o pessoal tentar fazer essa comparação. É interessante com o Crepúsculo, né? Boa pergunta, viu? Muito boa. O filme vai mostrar a história da lenda ou algo diferente? Gente, assim, o filme ele é inspirado na lenda, então ele vai ter histórias da lenda, mas ele tem o seu roteiro próprio. Verdade, ele fala um pouco sobre a lenda, né? Que é basicamente o tema principal. Mas é dentro de outro contexto. É como se a lenda existisse, mas é uma outra história. Ela foi interagida dentro de uma história totalmente diferente. Então é isso que é a coisa mais interessante. Não é aquela lenda raiz que a gente já conhece, que tem aquela história, que tem aquele determinado final. É um final totalmente diferente. Acho que vocês vão gostar. Vocês vão se surpreender com a lenda em carne, gente. E a primeira experiência em atuar num filme ou projeto audiovisual? Rapaz, a minha é. Tanto que eu fiquei com vergonha, moço. Tu é doido, homem. Toda hora que ele apontava a câmera pra mim, eu ficava assim, pensando se eu tava bem ou se eu não tava tão bem e tal. Inclusive, até agora eu tô meio nervoso também, né? Porque não parece. Mas eu tô um pouquinho, vocês. Tranquilo, Gente, eu realmente... O Rafael, ele me fazia rir muito nas gravações, porque ele realmente ficava nervoso e eu me desconcentrava total. Eu entrava na brincadeira e ria. Mas é a minha primeira vez com cinema, com audiovisual, mas não é a minha primeira vez interpretando. Só que a experiência é completamente diferente, né? A atuação de teatro, ela é completamente diferente para a atuação do cinema. Então, para mim, ele foi um desafio bem grande interpretar no audiovisual, já que eu não tinha essa experiência de câmera. Puxando o que a Karina está falando sobre isso, eu também já venho do teatro, mas fazer cinema é totalmente diferente, né? Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu já tinha feito mais somente participação e figuração. Não tendo um personagem... A canelinha, o bracinho. E aí, pra mim, foi bem desafiador, mas a gente vai errando que se aprende. Bem, esse está sendo a segunda participação, produção em audiovisual. O primeiro foi Desafio Aceito e este está sendo o segundo e está sendo uma experiência muito legal, muito gratificante. Um ótimo desafio, né? Isso, verdade. Como foi o processo de construção dos personagens? Uou, boa pergunta. Muito boa mesmo. Acho que o primeiro processo que a gente passa, que é esse processo de criação, é a gente entender como esse personagem age. Como é que ele anda, como é que ele fala, como é que é a postura dele. E depois que a gente entende isso, que os diretores passam esse feedback pra gente, a gente vai construir todos os 3 jeitos do personagem. Como é uma pergunta meio pessoal, eu vou falar minha experiência e todo mundo fala as suas, né? No meu caso, eu procurei saber muito dessa questão, sem dar spoiler, da Mira ser muito ambiciosa. Ela é muito ambiciosa, então como é que ela agiria pra conseguir o que ela quer? E aí eu fui construindo isso a cada frase do texto. Quando eu vi uma frase que ela falava que demonstrava muito poder, eu pensava numa Mira grande, de uma Mira pra frente, né? Sem medo de enfrentar ninguém. E é isso, eu fui me adaptando ao texto também, né? A gente não foi uma construção avulsa, a gente se adaptou totalmente à proposta. Bom, a construção do meu personagem se deu basicamente a partir da escolha dos diretores para o papel do Ângelo, né? Como ele já é um personagem bonzinho, mais tranquilo, então eu já levei uma característica minha em cima desse personagem.
E isso que se deu através do processo de construção do meu personagem. Bem, a minha personagem, Mãe da Região, foi uma situação à parte, porque eu admito que a própria direção também me deu total liberdade para eu poder fazer essa construção dela. No meu pensamento, é uma pessoa sábia, uma pessoa que de muitas épocas, de muitas eras. Tipo uma mãe, né? Isso, justamente uma mãe. Mãe da natureza, não é mesmo? Por isso que eu fiquei preocupada. Gente, a minha bruxa vai ser uma druida ou é uma feiticeira? Porque assim, há uma diferença entre bruxas e feiticeiras e magas, então tem todo um contexto diferente. Então eu fiquei muito preocupada. Porque só em colocar, você vai ser mãe da região, mas sim, como será essa mãe da região? Então a gente tem que pensar na personalidade, o pensamento dela, o passado, o presente, como é que ela vai ser atualmente, como é que ela vai interagir com os outros personagens. Bem, no meu caso foi bem mais fácil, né? Ele falou que ia ser um bruxo alto, forte, aí eu, caraca, e agora o que eu vou mudar nele? aí ele falou assim, ele usa roupas mais escuras e tudo mais e tal. Aí eu fui percebendo que ele era um cara assim meio barra pesada, né? É um personagem muito bom, que eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que ele vai ter mais relevância no próximo, né? Quem sabe, eu não sei. Cobrança para o diretor. Eita, meu diretor. Brincadeira, ele já teve muita relevância, oxente. E é isso aí, foi muito bom. Qual cena foi a mais emocionante? Aquela do sol quente. A do sol quente. Gente, que difícil. Eu acredito. Eu não vou poder falar muito sobre ela, mas pra mim foi a cena final. A cena final, a última cena que a gente gravou, não é a cena final do filme, porque a gente ainda não viu o filme, mas a última cena que a gente gravou em conjunto, ela foi uma cena muito forte. Ela foi uma cena que realmente precisava de uma entrega de todo mundo. E principalmente do meu personagem, eu senti que eu precisava me doar muito pra aquela cena. Então, pra mim, a última cena que a gente gravou, não sabendo ainda a ordem, né? Mas ela foi a cena mais emocionante. Eu acredito que até o público vai sentir isso também, né? Pra mim, a cena mais emocionante foi aquela... Eu não pode falar, mas foi uma que... Foi uma que, rapaz, que ela demorou muito pra ser gravada, moço, porque deu trabalho, viu? Deu muito trabalho, mas ela ficou muito bem feita na questão de um lado virar pro outro lado. Vocês vão entender quando vocês verem. O jogo de Entendi câmera, tudo. né? Vocês vão entender depois, que eu tô dizendo, entendeu? Mas foi demorada, mas ela foi boa, foi uma boa cena. É assim, eu acredito que cena mais emocionante ou cena mais difícil é sempre aquela que requer muito do ator. E a cada cena, a cada gravação requer muita concentração da pessoa, né? E isso foi bem difícil, você se concentrar em uma cena de ação ou uma cena de drama. Então requer bastante concentração do ator, da atriz, para que você possa entrar na ideia em si, na cena em si. Então não vou dizer que foi o calor não, viu? Porque também foi. O calor no dia que eu lembro... que tem em todo lugar. Acho que pode falar, lá na Ponte Estaiada, Senhor, foi na época do verão, foi insuportável o clima, porque era gravações de cenas externas, então foram bem difíceis também. E tipo assim, vocês imaginem todos nós vestindo roupas escuras. Imagine, né? Faz no Sol de frio, Teresina, que todo mundo conhece. frio gelando, menina. Meio-dia, a gente Eita. gravou meio-dia, é verdade, foi meio-dia. Essa foi uma das cenas mais emocionantes que a gente chorava mesmo se não tivesse. Precisava nem se considerar, chorando. A gente chorava de raiva, eu quero que acabe logo, eu quero que acabe logo. Nossa. Todo mundo azul de Mas fome. foi ótimo, foi uma experiência muito bacana e só traz muita saudade desses dias, viu? É verdade. Quando a gente termina as gravações, a gente sente saudade até do que era ruim. Quando é que eu ia imaginar que eu ia sentir falta de estar na Ponte Estaiada meio-dia com fome gravando? E de preto. E de preto. Fala aí. De salto, muito alto, o salto Sim, que a gente salto usava. muito A alto. barriga Muito falando. Tô sentindo falta do sol do meio-dia no Encontro dos Rios. Oh, Então vamos para a próxima pergunta. Todas as cenas foram gravadas em Teresina? No meio de Teresina, no Rio ali. na fronteira. Sim, todos os sets de gravação, eles são em Teresina, justamente por ela ser uma lenda que tem tanta força regional. Uma lenda bem teresinense, né? Eu acredito também que foi até para facilitar um pouco a nossa locomoção também. Também. Questão de distância, que todo mundo aqui não mora muito perto.
Os principais, basicamente, são Timon, sabe? São de Timon, isso. Tem essa parceria O pessoal já forte. sabe. Quem vê os trailers sabe. O filme vai abordar outras lendas ou somente o Cabeça de Cuia? Gente, esse tipo de spoiler a gente não tem, porque na verdade a Lenda em Carne, a ideia principal dela é que ela se torne uma websérie. E como uma websérie, ela vai ter várias temporadas. Então sim, pode ser que nas próximas temporadas a gente aborde outras lendas, né? Vai depender muito da visão dos diretores. Mas a Lenda em Carne 1, esse que a gente terminou a produção agora, ele é único sobre o Cabeça de Cuia, né? A inspiração é somente no Cabeça de Cuia. Qual o motivo da nova seleção de atores se o filme já está feito? É porque Eita, não... sai fora, cara. Ai, meu Deus. É porque... Veja bem, o primeiro filme já foi concluído, né? Vai ter a segunda etapa. E aí tem uns novos personagens que podem chegar. Eu acho que até já respondi essa... Já até falei sobre, mas a Lenda em Carne, o projeto é que seja uma websérie. E aí, quando a Abdala Filmes lançou o cartaz, ela lançou com o texto, né? A Lenda em Carne 2. Então, é um segundo elenco, é uma segunda história. Pode ser que o elenco de A Lenda em Carne 1 ele venha contribuir no segundo elenco, mas pro filme 2, a produtora decidiu que quer novos personagens. Os atores são todos de Teresina? Não! Tô em dúvida. Não, tem gente que é exportado, Tu gente. é doido. Eu sou de fora. E importado, na verdade, né? Que quando a gente traz, a gente importa, né? Vocês são de onde? Fala pro pessoal. Todos feitos de Eu Teresina sou e de uma Teresina. parte. A Pérola Teresina, né, Pérola? Isso. Eu de Teresina. Nasci aqui também, mas fui mandado pra pular, né? Mas aí... tem boa parte não, né? Tem uma galerinha que é de Timon também. Tem uma galera que é de O Timon. Júnior, o E Thiago, quem mais? São E o eu, Thiago vocês. e o Rafael, eles É. são do Maranhão. Exatamente. Mira é uma bruxa ou uma lenda? Nossa. Depende do ponto de Gente. vista. A Mira, ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Mas quem sabe, depois de A Lenda em Carne, ela pode se tornar uma lenda piauiense também, né? Eita. Mas ela Tem é a uma estátua da bruxa. Mira lá com vestidão. Igual agora tem a estátua da Avan, colocar a minha do lado. Meu Deus. Onde surgiu a ideia de fazer essa obra? Gente, como a gente comentou, e tem no nosso trailer, no nosso Instagram, que a Lenda em Carne, ela é inspirada na história do Cabeça de Cuia. Então, os diretores, os produtores da Abdala Filmes, eles quiseram trazer o regionalismo com uma coisa mais forte, né, no audiovisual, porque a gente é acostumado a consumir o que é de fora. E a gente preza muito por essa valorização do que é regional. E aí a Lenda em Carne, ela vem com essa força nas lendas regionais do nosso estado, as que são mais marcantes para o público teresinense também. E acredito que todos esperamos que o nosso filme alcance outros públicos, ele certeza. ultrapasse fronteiras, né, Pedro? Isso. Que vá para outros estados e quem sabe para outros países, né? Isso aí, como ela Não já custa falou. sonhar, viu? É verdade, não custa sonhar, porque a gente tá desde criança consumindo lendas que são de fora. E seria bom também eles verem um pouco da nossa lenda, da nossa essência do Piauí, do Nosso Brasil, folclore. do nosso folclore, Isso. isso aí. E fala muito bem sobre a nossa lenda mais conhecida, né? Como ficou sabendo do projeto do filme? No meu caso, eu já conhecia um dos idealizadores do projeto. E aí ele me mandou o banner da seleção, né? Porque 90% do elenco todo ele veio através de testes. E aí a gente fez essa pré-seleção, que era em vídeo. Depois fizemos o teste presencial. E aí, por último, foi essa chamada para o início das gravações. Então, eu passei por teste, fiz teste como todo mundo. Graças a Deus eu consegui um personagem bom. Mas foi isso. Igual a gente tá fazendo agora para Lenda em Carne 2, né? A Abdala Filmes lançou o teste de elenco. Foi o mesmo processo em A Lenda em Carne 1. No meu caso, eu me inscrevi, passei pelo teste, porém, o meu personagem seria feito por um outro ator, né? Ele foi selecionado e aí, quando estava próximo das gravações, ele não pôde fazer o filme, então eu substituí o ator. Então era como se o personagem já fosse pra mim. Ela é destino. Ih, rapaz. É o destino, gente, é o destino. Meu jeito foi do mesmo dele também. Eu escrevi, aí fui chamado e tal. Aí
Eu perguntei pra ele assim, quantas pessoas se inscreveram da primeira vez? Foram 200 e poucas pessoas. Caraca! Muita gente. 200 e poucos escolheram eu? Seja privilegiado. Pois é, então foi muito bom. A gente fez uns testes lá também, deu tudo certo e tal. A gente fez teste de vídeo lá. Inclusive, eu conheci o Rafael nesse dia. Conheci legal. algumas pessoas que ficaram no elenco agora, no dia do meu teste. Fizemos o teste em vídeo para que os diretores pudessem avaliar a nossa performance com as câmeras, né? Esse trabalho de Além da Carne, eu não fiz o teste de elenco, porque eu já vinha de outro trabalho também do diretor, que foi o Desafio Aceito. E, gente, eu lembro que na minha época do teste de elenco foi barra pesada, porque dependendo do trabalho, do contexto, o roteiro em si, sempre eles dão uns tipos de roteiro para você estudar e apresentar lá na hora, não é mesmo? Eu acredito que todos foi um desafio bem tenso, bem bacana, não é mesmo? Muito boa. Qual a classificação indicativa de idade para Além da Carne? Gente, a Além da Carne, ela vem com uma proposta de atingir o público teen, né? A gente quer promover essa discussão das lendas nas escolas, porque a gente sabe que quando adolescente assiste algo, ele leva para dentro do âmbito escolar e conversa muito sobre isso. Então a gente quer puxar um pouco do regionalismo para esse público mais jovem. E pela lenda, a lenda em si, ela tem uma coisa mais pesadinha, né? Quem já conhece a lenda do Cabeça de Cuia sabe do que eu tô falando. A gente colocou como classificação indicativa 10 anos. Porém, o filme, a websérie em si, ela é para toda a família, né? A gente se preocupou muito que essa linguagem ela viesse de uma forma mais branda, que a forma da lenda viesse de uma forma mais branda, que é para todo mundo poder assistir e se divertir com o filme. Gente, queria agradecer pelas perguntas que vocês mandaram pra gente. Espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas de vocês em relação ao filme. Espero que vocês curtam bastante Além da Carne e fiquem atentos. E não deixe de conferir o nosso trailer que está na página oficial do YouTube e em todas as nossas redes sociais. Gente, sigam e compartilhem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E é isso, gente. Espero que todos gostem do nosso projeto, apoiem o regionalismo, apoiem as produções do estado de vocês e fiquem atentos que em breve tem o lançamento de Além da Carne! Vou te amar por toda a minha vida, vem comigo por esse caminho, me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão.